Quase 110 mil cotas de consórcio imobiliário foram vendidas no estado só no primeiro semestre deste ano, alta de mais de 119% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. Mas o número de contemplações, que é realmente quando você tem o acesso ao dinheiro e usa para comprar uma casa, não seguiu nem de perto esse mesmo ritmo de aumento. O Felipe Gonçalves explica melhor esses números para a gente. Felipe, fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Felipe. Oi, César, boa tarde. E boa tarde para você. Vamos explicar um pouquinho o contexto dos consórcios para situar todas as pessoas. Na maioria das vezes, quando as pessoas vão fazer uma compra num valor muito alto, não se tem o dinheiro disponível para comprar, por exemplo, um apartamento, uma casa, um carro ou até mesmo uma moto. E aí a pessoa recorre a algumas ferramentas financeiras para poder ter esse dinheiro de forma antecipada, comprar e depois vai pagando de forma parcelada. O financiamento é a forma mais popular, muita gente conhece, e tem também o consórcio. Nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam, fazem ali contribuições mensais e todo mês uma delas recebe aquele valor total para fazer a compra do apartamento, da casa, do carro ou, por exemplo, então, da moto. Uma empresa que organiza esse grupo recebe ali uma taxa de administração. Normalmente os consórcios têm sim um custo mais baixo em relação aos financiamentos, mas por outro lado a pessoa não sabe quando é que de fato ela vai ter acesso àquele dinheiro do consórcio. Então é preciso ter planejamento para poder saber que você não vai saber quando é que vai receber todo aquele dinheiro para fazer de fato essa compra. A gente mostra agora para você, na reportagem, o caso de um casal que se deu muito bem fazendo um consórcio e também a análise de um economista para dizer quando é que de fato vale a pena essa modalidade. Veja agora. A Milene e o Pedro estão curtindo a vida de recém-casados, morando juntos pela primeira vez e numa casa própria. Eles pagaram o apartamento na zona norte da capital depois que foram sorteados em um consórcio, antes do que imaginavam. Anteciparam até o casamento depois que o dinheiro saiu. Ambos tinham vontade de sair de casa, mas eu falei, só saio casada. Aí ele falou, só saio com casa. Uma casa. Aí a casa veio. E deu certo. E cá estamos. A gente ia casar em novembro, adiantamos para casar em junho. E foi. O casal escolheu o consórcio porque tinha tempo para esperar o crédito e principalmente porque não queria entrar num financiamento. Era uma das formas de conseguir conquistar um imóvel de forma mais rápida. Vimos que só juntando ali todo mês um pouquinho não seria tão fácil. Então fizemos um consórcio com algumas ressalvas de, se demorasse muito para ser contemplado, iríamos morar de aluguel de uma forma bem mais enxuta, para quando conseguisse ter a contemplação. E fomos abençoados, em 18 meses fomos contemplados. E eles não foram os únicos. Quase 110 mil cotas de consórcio de imóveis foram vendidas no primeiro semestre deste ano no estado. Alta de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E de quase 120% se comparado a 2019. A procura maior pelo consórcio tem a ver com a taxa de juros dos financiamentos, que ficou mais alta nos últimos anos. Quando a pessoa não tem pressa para ser contemplada, o consórcio é uma alternativa para conseguir crédito. O consórcio, você não tem o acesso ao crédito de imediato. Você vai ter o sorteio e por aí você tem esse ponto justamente de planejar a compra, você consegue ele de forma mais barata. Mas o número de contemplações não seguiu o mesmo ritmo de alta na venda de cotas. Foram pouco mais de 17 mil na primeira metade deste ano, 6% a menos do que no primeiro semestre de 2022. Em relação a 2019, alta de 5,4%. O que a gente tem que entender é se o fim, o objetivo do consórcio está acompanhando o mesmo ritmo, que é as pessoas receberem os bens que elas desejam. E o que a gente está percebendo que está aumentando a venda de cotas, mas não aumenta a contemplação na mesma proporção. Aliás, muito pelo contrário, a variação foi negativa de 2023 comparado com 2022. O professor de economia da Fundação Getúlio Vargas entende que, apesar de consórcio e financiamento serem modalidades completamente diferentes, os dois são dívidas longas e é preciso colocar na ponta do lápis qual compensa mais na realidade financeira de cada família.
No financiamento, você toma dinheiro emprestado, você aplica no imóvel, o imóvel já é seu e você utiliza o imóvel desde o início. O consórcio, você não paga juros. A verdade é que no consórcio você também não usufrui do bem. Alguns sortudos recebem um bem em sorteio nos primeiros meses, alguns lá no meio e alguns apenas no final. Para aqueles que recebem no início dos pagamentos, esses já podem usufruir do bem. Mas e aqueles que recebem no final? Então, esses que vão receber o bem no final do pagamento do consórcio, eles vão estar pagando duas parcelas, a do consórcio e a do aluguel.